A leitura do dia, capítulos 3 a 6 do livro de Esdras. Os que voltaram da prisão de Babilônia sob a liderança de Zorobabel, filho de Salatiel, e de Jesus, filho de Josadaque, edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer holocaustos pela manhã e pela tarde. Ergueram o altar sobre a sua base, apesar do medo dos povos das terras vizinhas, e ofereceram holocaustos ao Senhor, inclusive nos dias das festas solenes, ordenadas pelo Senhor. Depois deram dinheiro aos pedreiros e madeireiros, e comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para que trouxessem cedro do Líbano ate o porto de Jope, conforme permissão dada por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês desse mesmo ano, Zerubabel, filho de Salatiel, e Jesus, filho de Josadaque, e outros irmãos sacerdotes levitas, e todos os que voltaram do cativeiro, iniciaram a construção do templo de Deus em Jerusalém. Os operários colocaram os fundamentos do templo, e os sacerdotes, vestidos com seus instrumentos musicais, ficaram diante deles para louvar o Senhor, segundo as normas estabelecidas por Davi, o rei de Israel. Os levitas louvavam e agradeciam cantando em voz alta ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre sobre Israel. Todo o povo gritava em alta voz louvando ao Senhor, por verem postos os fundamentos do templo. Muitos dos sacerdotes e levitas, e chefes de famílias mais velhos que tinham visto o templo anterior, choravam alto ao ouvir o som da fundação do novo templo, enquanto outros gritavam de alegria. Ninguém podia distinguir o som dos gritos de alegria dos gritos de choro, pois o povo gritava muito alto, e o barulho se ouvia a longe. Quando os inimigos de Juda e Benjamim souberam que os judeus estavam reconstruindo o templo, foram falar com Zorobabel e os chefes, dizendo que queriam ajudar na construção, pois também buscavam ao vosso Deus como vocês. Mas Zorobabel e os outros líderes responderam que não poderiam aceitar ajuda, pois o rei da Pérsia havia ordenado que apenas eles reconstruíssem o templo. Então os habitantes locais começaram a amedrontar os que moravam em Juda e os atrapalharam durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dários. Nesse período, os adversários escreveram uma carta contra o povo de Jerusalém durante o reinado de Arsiquezer, rei da Assíria. Na carta, falavam mal da reconstrução da cidade, acusando os judeus de rebelião e pedindo que o rei mandasse parar a obra. O rei respondeu que sim, e a construção foi interrompida até o segundo ano do reinado de Dários. Então o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filhos de Edrei, enviaram mensagens ao povo em nome do Senhor, e Zorobabel e Josué recomeçaram a construir o templo. Os governadores perguntaram quem havia dado ordem para reconstruir, e os judeus responderam que eram servos do Deus do céu e da terra, e que reconstruíam o templo que fora destruído por causa da ira de Deus contra Israel. Também disseram que esperavam que Dários confirmasse a autorização original dada por Ciro. Os escribas e oficiais que estavam na província de além do Eufrates chegaram a eles e lhes perguntaram quem deu ordem para reconstruir o templo. Os anciãos dos judeus responderam com confiança e declararam que eram servos do Deus celestial e que reconstruíam o templo que tinha sido construído no passado e depois destruído por terem pecado contra o Deus de Israel. Também mencionaram que agora esperavam que Dários confirmasse a antiga ordem de Ciro. Um relatório foi escrito ao rei Dários, informando tudo o que os judeus disseram, e também foi feita uma busca nos arquivos onde ficavam os registros em Babilônia. No segundo ano do reinado de Dários, foi achado em Ectom, o castelo que fica na província da Média, um rolo com este registro escrito. No primeiro ano do reinado de Ciro, o rei decretou que o templo em Jerusalém fosse reconstruído e que fosse pago tudo com fundos reais, incluindo gastos com animais para sacrifícios. Por isso, o rei Dários ordenou que não se atrapalhasse a obra e que se ajudasse os judeus com recursos do tesouro real. Disse que tudo o que era necessário para o templo deveria ser pago com dinheiro do rei, para que o templo fosse terminado e que se fizesse ali os sacrifícios corretos para obter favor divino pelos reis da Pérsia. Qualquer que mudasse essa ordem, que lhe fosse arrancada uma viga da casa e que fosse pregada na cruz, e que sua casa fosse fechada. O rei Dários ordenou que se cumprisse exatamente isso,
e que os governadores da região não atrapalhassem mais a construção. Os anciãos dos judeus continuaram a construir e tiveram sucesso com as palavras dos profetas Ageu e Zacarias. A obra foi concluída no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dários. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os outros grupos que voltaram do cativeiro celebraram a dedicação do templo com alegria. Ofereceram 120 novilhos, 200 carneiros, 600 cordeiros e 12 cabras como oferta pelo pecado, representando as 12 tribos de Israel. Também designaram os sacerdotes e levitas em seus lugares de serviço, conforme o que estava escrito no livro de Moisés. Assim os judeus terminaram de reconstruir o templo e o dedicaram com grande alegria. O rei Dários determinou que os judeus tivessem liberdade para adorar seu Deus e que se fizesse ali os sacrifícios regulares. E os judeus celebraram a Páscoa no dia 14 do mês de Abibe. Comeram pão sem fermento por 7 dias e se alegraram porque o Senhor havia mudado o coração do rei da Assíria para encorajar as mãos deles na construção do templo de Deus, o Deus de Israel. Este trecho de Esdras cobre uma parte crucial da história de Israel, a volta do exílio e a reconstrução do templo. E embora o texto seja histórico e narrativo, ele revela verdades profundas sobre restauração, perseverança e fidelidade divina. Esta é uma história de retorno, de um povo que saiu do cativeiro, mas que ainda precisava reconstruir o que fora destruído. E isso soa familiar. Quantos de nós já sentiram que estávamos livres, mas ainda vivíamos num coração em ruínas? Quantos já experimentaram libertação, mas ainda carregavam cicatrizes que precisavam ser curadas? Zorobabel, Jesus e os que retornaram de Babilônia enfrentaram resistência logo no começo da obra. Não foi fácil. Mesmo com a permissão do rei Ciro, a construção do templo foi interrompida por aqueles que temiam a presença de Deus. Houve ameaças, houve mentiras, houve tentativas de impedimento. Mas o trabalho de Deus não pode ser detido para sempre. E aqui está um ponto importante. O povo de Deus não teve vitória imediata. Houve pausa, houve silêncio, houve tempo de espera. Mas mesmo no meio dessa interrupção, Deus preparava o caminho para a continuidade da obra. E isso é uma verdade eterna. Deus nunca abandona sua obra. Mesmo que o inimigo pareça forte. Mesmo que os homens digam não. Mesmo que o projeto de Deus pareça pequeno e frágil. Deus não desiste. Quando a obra recomeçou, foi com a orientação dos profetas Ageu e Zacarias. E isso também é significativo. A reconstrução não aconteceu apenas por força humana nem por decreto político. Foi sustentada pela palavra de Deus. Os profetas vieram trazer encorajamento, direção e promessa. E isso nos lembra que toda obra de Deus precisa de alimento espiritual. Precisa de ouvir a voz de Deus. Mas o mais surpreendente vem depois. Os inimigos de Israel tentaram parar a obra usando cartas falsas e acusações políticas. E o rei Dários examinou os registros antigos e encontrou o decreto original de Ciro. E não só permitiu a continuidade, como exigiu que os adversários apoiassem a obra. A ti mesmo com recursos. Isto é maravilhoso. Deus usou o coração de um rei pagão para proteger seu povo. E não apenas proteger, mas fortalecer. E isso é o que ele faz conosco. Mesmo em meio a adversários e obstáculos, Deus move pessoas e circunstâncias para que sua obra avance. E quando o templo foi terminado, houve celebração, houve sacrifício, houve gratidão, e o povo se organizou novamente conforme a vontade de Deus escrita desde os dias de Moisés. E mais uma vez, os israelitas celebraram a Páscoa, a festa da libertação. E isso é cheio de significado, porque mesmo após o cativeiro e a reconstrução, eles lembraram que a salvação vinha de Deus. Para nós hoje esse texto é um lembrete de que Deus não desiste de restaurar aquilo que foi destruído. Ele não desiste de nossos sonhos, de nossa igreja, de nosso chamado, mesmo quando parece que tudo está parado. Deus está trabalhando nos bastidores. Ele pode usar reis inesperados, inimigos transformados, que até mesmo o silêncio prolongado, para trazer restauração no tempo certo. Por isso,
Não desista da obra que Deus começou em vocês. Não deixe que as interrupções sejam confundidas com abandono. E lembre-se de que cada pedra que vós se levanta hoje é parte de algo maior. Algo que glorifica o nome de Deus e que vai durar para sempre. Senhor, Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que levanta o que foi destruído. Tu és o Deus que usa até mesmo o coração de reis para cumprir Tua vontade. Hoje eu oro para que me mantenhas firme na obra que começaste em mim. Não deixe que a resistência me desanime, nem que os atrasos me façam duvidar. Lembras-me de que Tua palavra é fiel, que Teus tempos são perfeitos e que mesmo no silêncio Tu estás agindo. Abençoa meu coração com paciência, com coragem, com fé, e permite que eu seja instrumento de Tua obra, onde quer que eu esteja. A Ti mesmo nas ruínas, Tu és o Deus da restauração, e por isso posso descansar. Em Teu nome. Amém.